Dia 17. Aprendendo a enxergar. Quando Adão e Eva pecaram, perceberam que estavam nus. Eles já estavam nus antes de terem comido o fruto, mas não sentiam vergonha alguma. Gênesis 2:25. Você já parou para pensar por que de repente eles perceberam que estavam nus? Na realidade, a vergonha que eles sentiam estava dentro deles por causa do pecado, que a partir da queda passou a ser vista na nudez. O problema, portanto, não era a nudez, mas sim a vergonha. Eles passaram a enxergar a realidade com um olhar distorcido, tratando aquilo que antes era sagrado como algo vergonhoso. Passaram a projetar sobre a nudez a vergonha que estava dentro de seus corações. O pecado faz isso com a gente. Distorce a maneira que enxergamos a realidade. Achamos que nosso problema é algo ou alguém, quando na verdade somos nós mesmos os culpados. Simplesmente não conseguimos ver a realidade, pois nossos olhos espirituais se tornaram embaçados. Adão colocou a culpa de seu pecado em Eva, quando, na verdade, ele mesmo era o culpado. Eva culpou a serpente, quando ela mesma havia desejado pecar. Como facilmente encontramos culpados para nossos erros. Quão difícil é enxergar dentro de nós o pecado e admitir: sim, Senhor, eu pequei e me sinto envergonhado por isso. Sem perceber, fazemos o mesmo que Adão e Eva, ao achar que o problema era a nudez ou outra pessoa. Procuramos algo físico para receber a culpa daquilo que é espiritual dentro de nós. Não vemos dentro de nosso coração o medo desesperador que nos domina e o projetamos em pessoas, e por isso nos impedimos de ter relacionamentos verdadeiros. Projetamos a ira que temos para com nosso próprio pecado nas pessoas e achamos que elas são a razão de todos os nossos infortúnios. Talvez, por causa do pecado cometido por algum homem contra nós, alimentamos no coração o ódio por todos do sexo masculino. Por causa de uma experiência mal compreendida, em meio a um abuso que pode ter acontecido conosco, podemos até alimentar dentro de nós a ilusão de sermos homossexuais. A atração por pessoas do mesmo sexo normalmente esconde um desejo mais profundo, por um pai ausente ou por uma mãe negligente. O que está por trás dos seus desejos? Qual a vergonha por trás da sua nudez? Qual o medo por trás do seu medo? Qual o verdadeiro problema que te faz enxergar
tudo de maneira distorcida. Para isso, precisamos de ajuda, pois sozinhos não somos capazes de enxergar. Assim como Adão e Eva se vestiram de folhas de figueira para esconder a nudez, como se pudessem realmente esconder o pecado que haviam cometido, nós fazemos o mesmo ao nos esquivar de 4 sentimentos que aparecem com frequência nos nossos corações: o medo, a culpa, a vergonha e a ira. Algumas pessoas que estudaram o comportamento humano e a palavra de Deus perceberam que para cada um desses sentimentos nós temos a tendência de criar folhas de figueira como soluções. Por exemplo, ao nos depararmos com o sentimento de vergonha por termos sido pegos em algum erro ou falha, a nossa tendência não é a de confessar o pecado, mas de tentar melhorar a nossa imagem social a fim de conseguir uma reputação de honra perante as pessoas. Mas, como foi dito, as tentativas humanas de fazer parar com a dor do medo, da culpa, da vergonha ou ira só produzem ilusões de proteção. É como se estivéssemos constantemente construindo muros transparentes ao redor da nossa casa, para que as pessoas que passam na rua não vejam o que de fato acontece nas nossas vidas. A baixa autoestima, o narcisismo, a homossexualidade, o orgulho e tantas outras ilusões criadas por nós nada mais são que folhas de figueira que não ocultam nada, só camuflam. Lá no fundo, temos que lidar com nossas vergonhas todos os dias, ainda que nem saibamos ao certo quais elas são. Precisamos ter os olhos abertos, abandonar as ilusões que o diabo nos levou a acreditar e conhecer a verdade. Certa vez, fui procurado por uma moça recém-convertida em nossa igreja. Ela disse que precisava se libertar de um suposto problema que possuía com homens. Ela afirmava que seus relacionamentos nunca davam certo porque todo homem era sempre mau caráter. Ela se sentia usada por eles e depois descartada. Ao iniciarmos um processo de descoberta do que havia se passado em sua vida, nos deparamos com o fato de que ela, quando bem pequena, havia sido abusada sexualmente por seu avô. Ela havia desenvolvido ainda criança uma compulsão sexual que a jogou logo cedo nos braços de outros rapazes, cujos relacionamentos eram sempre rápidos. Ela os descartava tão rápido quanto os seduzia. Depois de conhecer toda a sua história, percebemos que ela era dominada por uma raiva por seu avô, que sem perceber
era descontada nos homens em geral. Quando ela mesma compreendeu que, na verdade, agora era ela quem estava usando os homens da mesma maneira que havia sido usada por seu avô, levou um susto. Ela se vingava do seu avô nos homens. Era ela que projetava sua raiva neles, usando-os e descartando-os. Quando percebeu seu pecado, a jovem perdoou seu avô, a si mesma, e pediu que Cristo permitisse que ela enxergasse os homens como ele os enxergava. Por isso, decidiu ficar sozinha por um tempo. Vários meses depois, ela conheceu um rapaz sério, a qual se apaixonou. Tiveram um namoro cristão exemplar e então se casaram. Aquela moça havia sido ferida por Satanás através de seu avô. A ferida distorcera sua visão acerca dos homens e acerca do prazer. Somente depois que permitiu Jesus tocar em seus olhos espirituais que ela começou a enxergar nitidamente a si mesma e a todo o resto. Foi Jesus quem disse: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." João 8,32. Também falou: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14,6. Toda verdade só pode ser enxergada através de Jesus Cristo. Ele precisa ser os óculos que colocamos para enxergar corretamente a vida, os outros, a nós mesmos e tudo o que existe. Quando passamos a enxergar com sua lente, percebemos que temos acreditado em mentiras acerca de nós mesmos e os outros. Jesus cura a nossa cegueira espiritual, e aquilo que antes víamos como borrões sem forma, passamos a enxergar nitidamente. Os filhos de Adão e Eva herdaram essa miopia espiritual. Eu e você a temos. Um dia, Caim e Abel, primeiros filhos de Adão e Eva, decidiram oferecer a Deus ofertas de adoração. Esta história está no capítulo 4 de Gênesis. Abel ofereceu a Deus aquilo que tinha de melhor em seu rebanho, enquanto Caim apenas daquilo que tinha. Caim não escolheu dar o seu melhor, e Deus conhecia seu coração. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Caim olhou para a situação com um olhar distorcido, pensando que ele mesmo estava sendo rejeitado por Deus por causa de Abel, quando, na verdade, era apenas a sua oferta que ele rejeitara. O próprio Deus disse a ele: "Por que você está furioso?
por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6 e 7. Caim não estava olhando de maneira correta para a situação. Não via o pecado tentando dominá-lo. Ao invés de identificar em seu coração a verdade de que não havia oferecido a Deus o seu melhor e se arrepender, preferiu olhar para o seu irmão como um adversário. Que culpa tinha Abel de que a oferta de Caim não havia sido aceita? Nenhuma. Mas Caim estava cego pela ira e, sentindo-se erroneamente rejeitado por Deus, por isso decidiu acabar com aquele que supostamente havia roubado a aceitação que desejava do Senhor. Caim decide matar seu irmão. O olhar distorcido de rejeitado o levou a rejeitar aquele que era amado. Na sua visão míope, ele estava retirando aquilo que o impedia de ser aceito por Deus. Isso é o que o pecado faz conosco. Ele nos leva a machucar quem devemos amar, a tratar como inimigos aqueles que na verdade são nossos irmãos. Olhamos o mundo belo e o enxergamos como feio, e passamos a tratar o feio como bonito. Precisamos de humildade para admitir que os nossos olhos estão embaçados. Nossa percepção acerca da realidade está distorcida. A maneira como você vê as pessoas muito provavelmente não é correta. O julgamento que faz delas e o que quer fazer com elas por causa do que fizeram com você também não é correto. Jesus disse: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, 1 a 5. Hoje, quero te convidar a escrever numa folha de papel uma lista com os principais eventos da sua vida, desde que nasceu até hoje. Quais são os principais momentos que te marcaram? Coisas boas e ruins, pecados cometidos contra você e pecados cometidos por você. Faça isso colocando esses eventos em uma coluna só. Depois de fazer isso, ore a Deus a seguinte oração:
Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso, reconheço que sou cego. Admito que minha visão acerca de mim mesmo e de meus problemas é distorcida e errada. Admito que meus julgamentos são todos falhos e preciso de ajuda. Dá-me visão e discernimento para poder enxergar a verdade por trás das mentiras que tenho acreditado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora, para cada item que você listou, escreva ao lado qual mentira esse evento específico de sua vida te levou a acreditar. Talvez nem todos tenham te levado a acreditar em mentiras. Por isso, não se preocupe em escrever para todos. Porém, gaste tempo meditando sobre sua própria vida sob a luz das Escrituras, buscando lembrar quais falsas verdades você assimilou, aprendeu ou comportamentos você passou a praticar por causa destes eventos singulares. Escreva na outra coluna ao lado de cada um deles. No final, numa folha separada, escreva as decisões que você precisa tomar baseado no que você descobriu sobre si mesmo. Ore por essas decisões e permita que Cristo te liberte das mentiras que tem acreditado. Obedeça ao que Ele te mandar fazer.